O ano era 1993. O ator norte-americano Brandon Lee, de apenas 28 anos, filho da lenda das artes marciais Bruce Lee, estava diante da melhor oportunidade da sua vida. Finalmente ele seria a estrela principal do filme que tinha tudo para ser o melhor da sua carreira, O Corvo, de 1994. Até então, o Brandon Lee só tinha feito pequenas pontas e filmes que não trouxeram assim lá grandes resultados. Com O Corvo, ele tinha a oportunidade de ver a sua carreira sendo alavancada, mas infelizmente uma fatalidade iria pôr fim a esse sonho. Neste vídeo comentaremos algumas curiosidades desse filme que é considerado um verdadeiro clássico cult dos anos 90. Então não se esqueçam de deixar sua inscrição, ativar as notificações, fazer um comentário, compartilhar e lógico, não se esqueçam do like. Também seja um membro do canal para dar aquela forcinha. Meu nome é Robson Adriano, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tem de Tudo. O Brandon Lee interpreta o personagem Eric Draven, que fazia parte de uma banda de rock. Ele estava noivo e pretendia se casar no dia de Halloween, mas um dia antes a sua casa foi invadida por uma gangue que barbarizou a sua noiva e acabou matando os dois. Mas a lenda do Corvo diz que quando uma vida é tirada de maneira muito brusca, de maneira muito covarde e cruel, depois de um ano a alma retorna para se vingar. E foi exatamente isso que aconteceu. O Corvo é um filme denso e atmosférico. Foi um verdadeiro sucesso, tanto de bilheteria quanto na crítica. Teve um orçamento de aproximadamente milhões de dólares, mas lucrou aproximadamente 100 milhões. Para os dias de hoje até que isso não parece muita coisa, mas lembre-se, estamos falando do ano de 1994. Mas infelizmente o Brandon Lee não teve a oportunidade de ver o resultado do seu trabalho. Isto porque no dia 31 de março de 1993, no set de filmagem, durante as gravações em que ele levaria um tiro, uma falha terrível da produção ocasionou uma verdadeira tragédia. Havia uma cápsula de verdade na arma do ator que interpretava o vilão. Obviamente são usadas balas de festim para essas ocasiões, mas no caso em questão havia uma bala de verdade que atingiu o Brandon. A bala calibre 44 atravessou seu abdômen e ficou alojado na coluna. Ele não conseguiu resistir e acabou morrendo. As filmagens do filme deram uma pausa. Quando essa fatalidade aconteceu, quase todas as filmagens já estavam prontas. Mas com essa pausa, o filme só foi lançado mais de um ano depois, já no ano de 1994. Para as cenas que ainda faltavam ser gravadas, foi usado um dublê e também ajuda de computação gráfica. Mesmo que nos anos 90 a computação gráfica não fosse assim tão avançada como é hoje. Também foi usado alguns truques, como por exemplo a filmagem em primeira pessoa, que é como se o espectador estivesse na pele do personagem. Obviamente que por uma questão de ética e uma questão principalmente de respeito, a cena em que o Eric Draven leva o tiro que o levou à morte, ela foi cortada do filme, ela foi refeita com dublê. E os negativos que continham essa filmagem, eles foram todos destruídos, sem sequer serem revelados. O dublê que substituiu Brandon Lee em vários momentos do filme foi o Chad Stahelski, que atualmente é diretor da franquia John Wick. John Wick? Personagem. O filme foi baseado na HQ O Corvo, do quadrinista James O'Barr, que foi lançado nos anos 80. Ele se baseou em sua própria tragédia pessoal, pois perdeu a sua noiva vítima de um acidente de carro, o que o deixou em um estado de tristeza muito grande, sofreu muito com isso, mas a partir daí teve a inspiração para criar o personagem do Corvo. Tudo baseado em seu próprio sofrimento. Além do mais, ele se culpava pela morte dela. Isto porque no dia do acidente foi ele quem ligou para ela
e pediu para ela ir buscá-lo em sua casa, porque ele estava com a documentação do carro totalmente irregular e não podia dirigir. Mal ele sabia que anos depois, de novo, ele viria a se culpar, dessa vez pela morte do próprio ator Brandon Lee. Afinal de contas, o filme O Corvo só existiu devido à sua HQ. Dá para imaginar o conflito que ficou na cabeça desse cara? Mas ele ficou mais tranquilizado quando a própria namorada do Brandon Lee falou que ele não se culpasse, que foi tudo uma grande fatalidade. Outra coincidência perturbadora é que, assim como seu personagem, o Eric Draven, o Brandon Lee ele também pretendia se casar com a sua namorada Eliza Hutton, aproximadamente um mês após o dia do acidente. Já o ator Michael Massey, que interpretou o vilão que deu o tiro e matou o Brandon Lee, nem preciso dizer o quanto isso deixou abalado, não é mesmo? Imagina só ter que carregar isso pro resto da vida, mesmo que a culpa não tenha sido dele. Mas enfim, ele ficou bastante abalado e ficou aproximadamente um ano sem atuar. Quando voltou, fez alguns filmes e algumas participações em séries de TV. A família do Brandon Lee resolveu não processá-lo, assim também como não quis processar a produção do filme. Mas infelizmente no dia 20 de outubro de 2016, o ator faleceu devido a um câncer no estômago. Como já foi dito, o Brandon Lee era filho da lenda das artes marciais, o Bruce Lee, que também era ator. E olha só, o Bruce Lee também morreu durante as filmagens do filme. Ele tinha apenas 32 anos e o filme em questão era O Jogo da Morte, de 1978. Ele estava em uma sala de dublagem quando passou mal e foi levado ao hospital, mas não conseguiu resistir e morreu. Morreu devido a um edema cerebral, possivelmente causado por alergia a um determinado analgésico. Quando isso aconteceu, criou-se uma teoria da conspiração que na verdade ele teria sido envenenado, porque havia rumores de que o Bruce Lee tinha envolvimento com a máfia chinesa, mas nada foi realmente comprovado. Quando a tragédia com Brandon Lee aconteceu, esses rumores retornaram, mas também nada foi confirmado, e tudo ficou como uma grande fatalidade mesmo. Além da fatalidade que acabou tirando a vida do Brandon Lee, diversos outros acidentes aconteceram durante a produção do filme. Um carpinteiro acabou sendo eletrocutado, teve um operário que enfiou um parafuso na palma da própria mão, um caminhão da produção pegou fogo e até mesmo uma tempestade muito forte acabou destruindo todo o cenário. O diretor do filme, Alex Proyas, queria que o cantor Iggy Pop participasse do filme. E tinha até criado um personagem só para ele. Entretanto, problemas na agenda impediu que o Iggy Pop participasse. Mas ele apareceu na sequência, O Corvo, A Cidade dos Anjos, de 1996. A maquiagem do rosto do Eric Draven, o Corvo, acabou inspirando a máscara do James Hetfield, que é guitarrista da banda Slipknot. Existe uma coincidência sinistra entre O Corvo e Batman, o Cavaleiro das Trevas, lançado no ano 2008. Além de ambos serem considerados filmes desastrosos, onde diversos imprevistos e acidentes aconteceram, também existe uma semelhança muito grande em uma cena nos dois filmes, onde o Eric Draven e o Coringa entram em uma sala onde está acontecendo uma espécie de reunião de criminosos, e eles começam a apavorar esses criminosos. Lógico que cada um no seu respectivo filme. Até aí tudo bem, pode ter sido uma mera coincidência, mas o lado sinistro disso tudo é que tanto o Heath Ledger, que interpretava o Coringa, quanto o Brandon Lee, que interpretava o Eric Draven, morreram durante a filmagem desses filmes. E notem também a semelhança nas maquiagens deles. Além de focar o enredo em um personagem profundamente sombrio e perturbado, o diretor do filme, Alex Proyas, atribuiu um visual obscuro e gótico também ao visual da cidade onde ocorriam os eventos, para dar a impressão que o ambiente também compartilhava do luto do Eric.
O sucesso do filme foi tanto que até mesmo inspirou uma série de TV canadense no ano de 1998 chamada O Corvo, Stairway to Heaven, criada pelo Bryce Isabel e estrelado pelo Mark Dacascos. And the soul can't rest. Then sometimes, just sometimes, the crow can bring the soul back to put things right. O Corvo teve mais 3 sequências. O Corvo, A Cidade dos Anjos, de 1996. O Corvo, A Salvação, de 2000. He sets out to find the killer. Where did you come from? E O Corvo, Vingança Maldita, de 2005. Nenhum deles tiveram o mesmo êxito do primeiro. De uns tempos pra cá, andam surgindo rumores de um possível remake de O Corvo, inclusive tendo Jason Momoa como protagonista. Em uma entrevista, o diretor Alex Proyas, que foi diretor do filme original, se revelou ser contra a refilmagem. Ele falou que esse filme pertence ao Brandon Lee, e foi justamente por isso que ele deu continuidade à filmagem, mesmo após a sua morte. Lembre-se, quando o Brandon Lee morreu, as filmagens de O Corvo ainda não tinham sido concluídas. O diretor falou que concluiu as filmagens porque era para ser em memória a Brandon. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Já sabem todo o esqueminha como é, não é mesmo? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, mas principalmente, gente, não se esqueçam do like, ou deixa seu dislike também, essa bagaça, não tem problema não. Aqui tem coragem. O importante é que vocês interajam, e agora também você pode ser um membro do canal. Seja um membro para dar aquela forcinha. Por falar nisso, um agradecimento especial ao mais novo membro aqui do canal, a minha prima linda Adriana. Valeu, Dri, pela força. E depois eu voltarei com mais vídeos. Até mais.